Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que assiste este vídeo. Somos o grupo E da segunda atividade avaliativa de Hermenêutica Jurídica do professor Everton Rocha. Nosso grupo é composto de 5 membros: Daniel Moreira, Francisco Seráfico, Júlio Guilherme, Luiz Guilherme e Raquel Damião. Nós, juntos, cursamos o segundo período do curso de Direito da UniRN no turno matutino. Esta atividade consiste em uma produção audiovisual, a qual devemos analisar votos divergentes elaborados pelo Supremo Tribunal Federal sobre uma temática e um julgamento de nossa preferência. Dessa forma, cabe a nós, futuros juristas, compreender as fundamentações hermenêuticas utilizadas em cada voto, seja um maioritário, seja um minoritário, mas também entender o contexto de sua elaboração e o entendimento dos proferidores dos votos. Por fim, dever-se-á realizar uma comparação entre cada um deles. Assim, diante do desafio acadêmico proposto pelo docente, o grupo decidiu em conjunto abordar a temática da responsabilidade de terceiros, da responsabilidade das plataformas digitais diante das publicações de terceiros, pois este assunto é extremamente importante em uma era digital, que é marcada pelo intenso e fluxo contínuo de informações que circulam na internet, o que, por sua vez, produz impactos no mundo real, influenciando as relações jurídicas, os comportamentos e a própria dinâmica da proteção dos direitos fundamentais. Neste contexto, o julgamento escolhido pelo grupo urge de dois recursos extraordinários, o 1.037.396 e o 1.057.258, dos termos 987 e 533, respectivamente. Eles são relevantes, pois definem como o direito brasileiro deve considerar dois valores fundamentais: a liberdade de expressão e os direitos fundamentais no ambiente digital. Dessa forma, o contexto como se estabelece a responsabilidade das plataformas por publicações de terceiros impacta diretamente a segurança informacional, a qualidade do debate público e a dignidade das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que podem e são atingidas por práticas ilícitas online. Por um lado, esse debate traz efeitos positivos importantes, pois contribui para o fortalecimento de mecanismos de prevenção e moderação, oferecendo uma maior proteção contra conteúdos altamente lesivos, como discurso de ódio, incitação à violência ou violação dos direitos de personalidade, pois, ao definir parâmetros mais claros, possibilita e estimula que as plataformas adotem práticas de transparência e desenvolvam processos internos mais robustos e eficazes. Por outro lado, ampliar as hipóteses de responsabilização pode gerar riscos, pois, entre eles, a possibilidade de remoções excessivas de conteúdos lícitos motivadas por receio das empresas de sofrerem sanções, impactando dessa forma a liberdade de expressão e que pode levar as plataformas a assumir um papel quase jurisdicional, decidindo o que pode ou não permanecer em debate público, mas sem as garantias próprias do devido processo legal. Para o futuro, em casos semelhantes a este, eles serão analisados a partir de 3 eixos: a gravidade do seu conteúdo publicado, os deveres procedimentais da plataforma, como canais de denúncias eficientes e políticas claras de transparência, e a eventual identificação de falhas sistemáticas nos seus mecanismos de moderação. A tendência é que o STF consolide um modelo que combina responsabilidade preventiva com proteção firme à liberdade de expressão, buscando uma regulação eficaz sem comprometer os direitos fundamentais. Por fim, essa discussão inaugura um marco orientador para a regulação da comunicação online no Brasil, influenciando de forma duradoura a maneira como o Estado, sociedades e empresas estruturam e controlam a circulação de informações em ambiente digital. Os recursos extraordinários de nossa temática têm origem em âmbito estadual, que tratam de ofensas veiculadas publicadas em plataformas digitais, representando, por sua vez, importantes marcos jurisprudenciais na discussão sobre a responsabilidade civil de intermediários por conteúdos de terceiros. Nesse sentido, o recurso extraordinário 1.037.396 originou-se no estado de São Paulo, a partir de ação proposta no Juizado Especial Civil da comarca de Capivari, sendo posteriormente examinada pelo Colégio Recursal de Piracicaba. O caso, por sua vez, trata-se da criação de um perfil falso na plataforma digital Facebook, utilizado para difundir ofensas. Embora o juízo de primeiro grau tenha determinado a exclusão da conta, em recurso aplicado ao Tribunal Estadual, este decidiu que, por meio da omissão culposa, reconhecendo a inércia da empresa, ela deveria pagar danos morais à outra parte. Dessa forma, esta decisão gerou recurso extraordinário no STF, fundamentando que o artigo 19 do Marco Civil da Internet impede qualquer responsabilização antes de ordem judicial específica, trazendo à Corte a discussão hermenêutica sobre a compatibilidade deste dispositivo com a Constituição, especialmente no tocante aos temas como a liberdade de expressão, a proteção de honra e limites de atuação privada na moderação de conteúdo. Por sua vez, o RE 1.057.258 tem origem no estado de Minas Gerais, envolvendo outra plataforma digital denominada Orkut, aplicada e administrada pela empresa norte-americana Google.
Neste caso, uma professora buscou a remoção de uma comunidade sintetizada para atacá-la moralmente. Após a negativa administrativa da plataforma, a Justiça Estadual determinou tanto a exclusão da conta quanto o pagamento de indenização por danos morais, aplicando fundamentos divergentes do caso de São Paulo, aplicando fundamentos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, a empresa recorreu ao STF, gerando o recurso extraordinário, argumentando que a responsabilização não seria cabível, porque cumpriu a ordem judicial assim que proferida, invocando também a necessidade de interpretação restritiva do regime de responsabilidade previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet. A controvérsia, assim, foi novamente elevada ao plano constitucional, pautada pelo conflito entre a tutela da honra e de dignidade, estando de um lado a proteção da liberdade de expressão, a vedação à censura, e do outro a segurança jurídica das plataformas. Em ambos os processos, os tribunais estaduais aplicaram fundamentos hermenêuticos distintos, acerca do dever de cuidado dos provedores e do alcance da responsabilidade civil em ambiente digital, o que justificou a interposição dos recursos extraordinários. Ao reconhecer a repercussão geral nos temas 987 e 533, o Supremo passou, então, a enfrentar não apenas a literalidade da legislação do artigo 19 do Marco Civil, mas sua necessária compatibilização com a ordem constitucional, definindo parâmetros mais amplos para o tratamento de casos semelhantes em um futuro, especialmente quanto à temática da omissão culposa dos provedores, a proteção da honra e a prevenção de dados decorrentes da circulação massiva de informações em ambiente digital. Bom dia, boa tarde, boa noite, nobre telespectador. Eu sou Daniel Moreira e gostaria de falar um pouquinho mais sobre os votos dos ministros. Porém, antes de tudo, eu acho muito importante que se entenda o que aconteceu em cada caso concreto. Bom, para explicar, eu vou explicar lendo o que o ministro Fux escreveu sobre esses dois casos. Por quê? Porque nós não temos acesso à documentação original do processo, porque corre em segredo de justiça. Porém, o ministro tem, e ele escreveu em seu voto sobre os dois casos. Apesar dele ser o relator só de um, ele escreveu sobre os dois. Bom, vou começar lendo o do recurso extraordinário 1.057.258, tema RG 533, onde ele é o relator, que é conhecido como o caso do Orkut. Bom, no caso, uma professora de ensino médio do estado de Minas Gerais requereu extrajudicialmente, por meio de carta, à empresa Google do Brasil, provedora da rede social Orkut, a exclusão de uma página digital em que diversos alunos fizeram uma série de comentários ofensivos à sua honra. A comunidade se chamava, abre aspas, eu odeio a Leandra, fecha aspas. A ocorrência destas manifestações ofensivas resta fartamente comprovada por meio de documentos acostados aos autos, os quais eu não tenho acesso e nosso grupo não tem acesso, porém o ministro Fux tem acesso e escreveu sobre, assim como a cientificação da empresa recorrente realizada por meio de carta postada com aviso de recebimento. Nada obstante, devidamente cientificada, a empresa recorrente se recusou a proceder à remoção da página, alegando que o conteúdo denunciado não violaria, abre aspas, de forma clara as leis do mundo real, fecha aspas, ou infringiria as políticas internas da plataforma. Ante a recusa, a particular lesada ajuizou a ação indenizatória por danos morais em face da empresa provedora. A ação foi julgada procedente por juiz especial de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a empresa Google do Brasil, condenada ao pagamento de R$10 mil a título de danos morais, entendeu a magistrada julgadora. Em síntese, que a responsabilidade da empresa decorreria de sua omissão, abre aspas, em praticar conduta que impediria o uso da imagem da autora de forma não autorizada por ela. E mais, impediria que ela continuasse a ser ridicularizada na comunidade escolar, especialmente dentro do corpo docente. Fecha aspas. Então esse foi o primeiro caso concreto que o ministro Fux escreveu sobre em seu voto. Já o segundo caso concreto é o recurso extraordinário de 1.037.396, tema RG 937, o qual o relator foi o ministro Dias Toffoli. Porém, o ministro Fux acabou escrevendo sobre o caso também. No caso, uma senhora residente do estado de São Paulo, ora recorrida, teve um perfil criado sem seu consentimento, por pessoa desconhecida na rede social Facebook. Esse é o caso conhecido como o caso do Facebook. A pessoa que criou esse perfil o utilizou para ofender pessoas próximas da recorrida, criando-lhe vários constrangimentos perante pessoas de seu círculo de convivência. Segundo consta da petição inicial, a recorrida teria informado o Facebook por meio eletrônico disponibilizado pela própria plataforma, acerca da falsidade do perfil requerendo sua remoção. A plataforma, entretanto, teria permanecido inerte em razão do que ingressou a recorrida com ação de obrigação de fazer, acumulada com danos morais. Tendo o juízo de origem determinado a remoção do perfil em sede de tutela provisória, o Facebook cumpriu a ordem após esclarecimento acerca da identificação do objeto da ordem judicial. Pronto, então esses são os dois casos concretos e eles têm algo muito interessante em comum. Os dois, a empresa, ou o Orkut, ou o Facebook, acabam se fazendo inédito. Então, mesmo com a vítima tendo solicitado de maneira extrajudicial que o conteúdo fosse removido, o conteúdo não era removido até a entrada na justiça. E eles, ao serem condenados, recorreram, por quê? Porque eles alegam que eles não poderiam ser responsabilizados pela não retirada de algo que não tinha sido feito por pedido judicial. E eles colocavam como ponto forte, como pedra angular, o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet. Então, o artigo 19 da lei 12.965 diz o seguinte, eu vou lê-lo de forma integral.
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as posições legais em contrato. Bom, então esse artigo da lei diz claramente que a empresa não pode ser responsabilizada por algo que não foi um pedido judicial. Dos dois, houve um pedido extrajudicial, e aí ao entrar na justiça foi condenado por não ter entrado antes, e aqui eles recorreram alegando isso. Quando eles recorreram, foi até o STF, cada um com um relator diferente, o caso do Orkut com o ministro Fux e o caso do Facebook com o ministro Dias Toffoli, tendo eles como relatores, e cada um teve um entendimento diferente. Eles estavam falando sobre a constitucionalidade desse artigo que eu acabei de ler. O ministro Fux acabou por entender que ele era parcialmente procedente, então ele entende que esse artigo não precisava ser revogado, ele precisava apenas de algumas alterações. Já o ministro Dias Toffoli é bem mais radical e entende que esse artigo deve ser completamente revogado e que devemos nos assegurar mais ao artigo 21 da mesma lei, que diz o seguinte: o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização do conteúdo. Bom, então o ministro Dias Toffoli entende que esse artigo poderia englobar mais situações além de nudez ou conteúdo sexual. Então, o ministro Fux, ele acha necessária uma reinterpretação. O ministro Dias Toffoli entende que é necessária uma extirpação. A mudança proposta por Fux é uma mudança de leitura. Ele entende que nós devemos ler com uma leitura mais constitucional. Porém, ele acaba por concordar que a responsabilização exclusivamente ao descumprimento de ordem judicial gera uma proteção insuficiente para a parte frágil do processo, que no caso são os usuários. Bom, ambos têm interpretações válidas, ambos têm interpretações bem fundamentadas, porém cada um, mesmo à luz da mesma Constituição, entende de maneira diferente o que deveria ser feito. Olá, para quem está me assistindo, eu me chamo Júlio Guilherme e agora eu vou apresentar a análise do voto vencedor, que foi aquele redigido pelo ministro Dias Toffoli, destacando principalmente a abordagem hermenêutica utilizada e as principais fundamentos jurídicos adotados pelo relator. O ponto central do voto é a confirmação de que o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele é inconstitucional. Segundo Dias Toffoli, ele relata que condicionar a responsabilidade das plataformas digitais exclusivamente à existência de uma abordagem judicial, ela é prévia e acaba criando, na nossa realidade, uma espécie de blindagem contra essas empresas. Isso permite que os conteúdos ofensivos permaneçam online por uma grande quantidade de tempo, mesmo quando eles causam danos reais e a honra, por exemplo, a imagem, a dignidade de todos aqueles atingidos. Bom, para o ministro, esse modelo ele não acompanha a velocidade com que a informação ela circula na internet, onde todo mundo sabe que o judiciário ele é um pouco mais lento, e se a plataforma ela só age quando há uma decisão judicial, os danos já estão completamente disseminados. Por isso, ele entende que o artigo 19 ele deixa de proteger adequadamente os direitos fundamentais e não se iguala com a Constituição. Apesar disso, é importante nós destacarmos que o voto ele poderia ter sido ainda mais forte, caso tivesse sido explorado melhor o artigo 21 do próprio Marco Civil, onde esse dispositivo mostra que o legislador ele já reconheceu situações em que as plataformas devem agir mesmo sem uma ordem judicial, especialmente quando há uma divulgação de conteúdos de nudez, intimidade ou conteúdo privado. Ou seja, o Marco Civil ele já prevê exceções à regra do artigo 19. Se Dias Toffoli tivesse aprofundado essa comparação, ele teria reforçado ainda mais a tese de que o regime do artigo 19 ele não é absoluto. Agora, falando sobre os métodos hermenêuticos utilizados, o ministro ele utiliza vários deles ao longo do seu voto, alguns de forma explícita e outros de forma implícita. Um primeiro é a interpretação gramatical, quando ele analisa o texto literal do artigo 19 e mostra que sua redação ela foi rigida realmente com o alcance da proteção aos direitos fundamentais. Depois disso, ele utiliza a interpretação histórica, lembrando o contexto de que o Marco Civil ele foi criado na época para garantir a liberdade de expressão e a neutralidade da rede. Mas o cenário tecnológico atualmente ele evoluiu muito. E hoje problemas como discursos de ódio, fake news e crimes digitais, ele exigem uma releitura do texto legal. O método mais forte é a interpretação sistemática, onde Dias Toffoli ele compara o artigo 19 com outros dispositivos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a honra, a integridade moral e o direito à proteção de dados pessoais. Ele demonstra que não é possível interpretar o Marco Civil isoladamente, mas como se fosse uma norma absoluta.
é preciso harmonizá-lo com todo o sistema constitucional. E por fim, ele utiliza a interpretação teleológica, onde ele mostra que a finalidade da Constituição é proteger as pessoas e garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Se uma norma infraconstitucional, como por exemplo o artigo 19, ele não consegue atingir essa finalidade, ela precisa ser reinterpretada ou afastada. Assim, o voto vencedor ele combina diferentes métodos hermenêuticos para concluir que o artigo 19 ele é insuficiente para lidar com toda essa realidade atual das plataformas digitais. Mesmo sendo um voto sólido, ele permanece à observação de uma fundamentação mais profunda no artigo 21, que poderia ser deixado a uma argumentação mais robusta. E por fim, essa foi a análise do voto vencedor, onde acabei destacando sua base constitucional, sua lógica hermenêutica e os seus principais pontos de crítica. Obrigado. UniRN, e vou falar um pouco da Lei 12.975, que vai tratar do artigo 19 do Marco Civil, né, que vai falar da responsabilidade das plataformas digitais, né, sobre o conteúdo de terceiros, né. Sendo assim, a gente vai poder listar aqui tais quais foram motivados por recursos extraordinários, né, que são nada mais do que acontecimentos que motivam toda essa discussão ao ser levado ao Supremo, e ele vai avaliar a constitucionalidade dessa lei. Sendo assim, um que pode ser pontuado foi o tema 987, que ocorreu dentro da plataforma do Facebook, na qual uma mulher ela criou um perfil inautêntico, né, ou seja, uma conta falsa, usando um perfil de terceiro para poder praticar um crime contra a honra, né, caluniando, difamando, injuriando, ou seja, crimes que competem à honra, ao íntimo da pessoa. Nesse contexto, essa pessoa que teve sua honra violada, a vítima, ela recorreu ao Poder Judiciário local e fez um requerimento alegando, né, que queria que essas postagens fossem excluídas e exigindo uma indenização, né, um reparo. Nesse contexto, o tribunal ele negou esse reparo, essa indenização, porém teve sim essas publicações apagadas. Ademais, foi levado ao Supremo para ter todo esse embate entre os ministros acerca da constitucionalidade desse marco, né? Para falar dessa responsabilidade, se ela está realmente seguindo os princípios constitucionais, se ela tem que ser apagado somente após uma ordem judicial ou não. Então, todo esse panorama foi criado acerca desse tema, 987. Nesse contexto, o que foi julgado foi essa questão jurídica sobre se deve ou não ser aplicado após a ordem judicial ou já pode ser mediante notificações extrajudiciais com advogados e tais. O que ficou declarado que a lei, ela dentro de um panorama, ela é parcialmente inconstitucional, certo? E assim vai entrar a questão dos votos divergentes. Para os ministros que votaram de forma contrária, né, eles alegaram que não. Essa decisão ela não seria coerente, porque essa lei, o artigo 19, ele não é parcialmente inconstitucional. Ele é totalmente constitucional, explicando que ao decretar que essas notificações elas podem ser feitas de maneira extrajudicial e não por ordem judicial, estaria violando a liberdade de expressão. O que isso quer dizer na prática? Então, qualquer pessoa que ela se sentir ofendida por qualquer maneira, ou seja, ela pode usar desse artifício para censurar algo, né? Ou seja, para exercer certo controle. Então, isso geraria uma insegurança jurídica. Pode-se mencionar principalmente a fala do ministro André Mendonça, o qual ele vai declarar que a notificação, né, por ordem judicial, ela vai proteger a liberdade de expressão das pessoas, né, evitando novamente arbitrariedades. E segundo algo que pode ser muito bem pontuado, o modelo de hermenêutica que foi aplicado nesse caso. A gente pode dizer também que foi um modelo de hermenêutica científico, né, da escola napoleônica, o qual ele vai dizer que o intérprete, né, ele tem que fazer uso da forma literária e gramatical, né, lógica. Ademais, os ministros quais declararam sua discordância quanto a essa inconstitucionalidade vão decretar que essa competência, né, de legislar, de criar uma lei, de modificar
não está no âmbito do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, o STF, ao declarar inconstitucional essa lei, ou está dizendo que só pode ser feita essa notificação, essa remoção após ordem judicial, então ele estaria entrando num âmbito que não compete ao Judiciário, mas sim à função legislativa, né? Então, é isso, os principais princípios que foram declarados para manter esse posicionamento que seria totalmente amparado a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Olá! Para vocês que estão assistindo, boa noite, meu nome é Raquel Damião e eu irei falar hoje sobre a responsabilização das plataformas digitais no Brasil com base nos recursos extraordinários, que seriam os recursos 1037.396, conhecido como o tema 987, e o recurso 1057.258, conhecido como o tema 583. Ambos foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2025. Esses casos envolvem decisões importantes sobre como plataformas como o Facebook devem lidar com conteúdos postados por terceiros. No julgamento, houve duas correntes principais, o voto majoritário e o voto minoritário. A maioria, no caso, no voto majoritário, a maioria foi formada pelos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Eles entenderam que as plataformas digitais têm um papel central na formação do espaço público e por isso devem agir rapidamente quando conteúdos ilícitos são publicados. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli, em seu voto, destacou que a viralização de discursos de ódio ou crimes graves acontece rápido demais para depender sempre da ordem judicial. Enquanto o ministro Luiz Fux, em seu voto, ressalta que as plataformas digitais devem retirar conteúdos ilícitos quando houver ciência inequívoca, mas poderiam recorrer em caso de divergência. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto, ele traz equilíbrio, permitindo remoção imediata de conteúdos ilícitos, mas mantendo ordem judicial para casos casos de crimes contra a honra, enquanto o ministro Cristiano Zanin, em seu voto, faz distinções entre conteúdos claramente legais e com conteúdos com dúvidas razoavelmente sobre a ilicitude, trazendo uma ponderação mais refinada. Já o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, em seus votos, enfatizam que as plataformas digitais são atores estruturais no debate público e que ignorar essa responsabilidade seria perigoso. Já o ministro Flávio Dino, em seu voto, reforçou que a liberdade de expressão não significa ausência de dever de cuidado. E a ministra Carmen Lúcia, em seu voto, ressalta a necessidade, não a necessidade, mas, sobretudo, a importância da transparência e de critérios claros. E agora, gente, eu irei tecer comentários sobre o voto minoritário. A minoria foi formada pelos ministros André Mendonça e Edson Fachin. Ambos defenderam que as plataformas digitais só deviam ser responsabilizadas após a decisão judicial. Eles se preocupavam com o risco de censura privada e com o papel das empresas na moderação, alertando que ampliar o poder das plataformas digitais poderia colocar em risco o pluralismo e prejudicar o debate público. É isso.
pessoal, agora eu irei falar sobre as semelhanças e as divergências dos votos. Apesar das diferenças, houve convergência em alguns pontos importantes. Primeiro ponto, todos reconheceram que a responsabilidade de plataformas envolve direitos fundamentais, como direito à proteção da honra, da imagem e da dignidade. Segundo ponto, todos concordaram que as plataformas digitais não estão completamente imunes à responsabilidade civil por conteúdos de terceiros. Terceiro ponto, houve um consenso de que em casos de ilicitude patente, como pornografia infantil, apologia à violência ou crimes contra a democracia, a atuação deve ser imediata. E o quarto ponto é que todos reconheceram a necessidade de tornar a internet um ambiente mais seguro para os usuários. E agora eu irei falar sobre as divergências dos votos. As divergências entre a maioria e a minoria ocorreram em 4 pontos. O primeiro, na interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A maioria defende a responsabilização sem ordem judicial em situações graves, enquanto a minoria defende a obrigatoriedade sempre da ordem judicial. Segundo ponto, dever de cuidado das plataformas digitais. A maioria defende uma atuação mais ativa de prevenção e moderação, enquanto a minoria só defende a atuação após a decisão judicial. E o terceiro ponto é a liberdade de expressão. A maioria entende que a liberdade é um direito fundamental, mas que deve ser ponderada frente à proteção de outros direitos. Enquanto a minoria entende que a liberdade de expressão só pode ser limitada após decisão judicial. E o quarto ponto é a censura privada. A maioria entende que existe o risco, mas que esse risco pode ser controlado com critérios e transparência claros. A minoria entende que ampliar o poder de decisão das plataformas pode prejudicar o pluralismo e o debate público. Portanto, essas decisões são um marco importante no constitucionalismo digital, orientando sobre como o direito brasileiro deve agir com uma sociedade conectada, também mostrando como o STF equilibra a liberdade de expressão, os direitos fundamentais e a responsabilidade das empresas. Obrigado pela atenção de todos vocês. É isso.